Então vamos lá, galera, mais uma aula. Na aula passada a gente discutiu sobre os tipos de cargas que podem vir a ocasionar o fenômeno de fadiga. Mas agora a gente vai entender o que realmente é o fenômeno de fadiga, tá? Como que o material, o elemento, né, que está sendo sujeito a essas cargas repetidas, oscilatórias, chegam à fratura, tá? Então a gente fez essa breve introdução sobre as cargas e agora a gente vai identificar o que essas cargas vão causar nos materiais. Beleza? Desculpa. Então vamos lá. Fadiga basicamente é um enfraquecimento do material devido a cargas repetitivas que ocasionam pequenas fraturas, né? Ou pequenas fraturas, não, desculpa, pequenas trincas, onde essas trincas se expandem até um momento em que o material não suporta mais a carga aplicada e se rompe de maneira repentina, tá? Então, ela só acontece em caso de cargas repetidas e acaba que a característica da falha é uma característica de falha frágil, se a gente for observar, fazer uma comparação direta com os tipos de falha estáticas, correto? Como que a gente faz essa análise para identificar se há a possibilidade de fadiga ou não no material? Primeira coisa é identificar se há a carga repetida. Se tem essas cargas repetitivas, a gente tem que começar a colocar no nosso equacionamento as considerações referentes à fadiga. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que é o funcionamento, né, a divisão do fenômeno em si até a falha. Então vamos lá. Aqui tem um exemplo de elemento que falhou por fadiga, tá? Basicamente ela vai se dividir em três partes. A primeira parte, a parte A, é a iniciação da trinca, tá? Essa iniciação da trinca, ela acontece a nível microscópico, geralmente não visível ao olho nu, tá? Que é basicamente o surgimento da trinca, tá? Onde a trinca vai surgir. Não quer dizer que essa trinca suja, que ela vai se propagar. Isso vai depender da quantidade de energia no material para que haja essa propagação de trinca ou não, correto? Então, a primeira parte é a iniciação, então, que é o surgimento da trinca. Então, é o surgimento da trinca. Beleza. A trinca surgiu, a gente vai. Só que para que aconteça, chegue na terceira parte, que é a ruptura, essa trinca tem que ter energia suficiente para se propagar. Eu tenho que ter essa propagação dessas trincas aqui, ó. Essa propagação e a transformação de microtrincas, que é no primeiro ponto, em macrotrincas, que já é a parte de propagação, acontece no segundo estágio da fadiga. Tá? Então, o segundo estágio nada mais é do que a propagação. A propagação das trincas. Após elas terem se transformado de microtrincas para macrotrincas. Ocorre? E essa propagação ela ocorre através de platô paralelos, né, separados por concavidades. Esses platôs paralelos eles formam o que é chamado de marca de praia, que basicamente essas marcas feitas, que inclusive nessa imagem a gente consegue ver claramente. Essas marcas de praia, geralmente, elas indicam o ponto de surgimento das trincas, tá? Se a gente pegar aqui a perpendicular ao surgimento do platô, ele indica qual que é o ponto de início da trinca, tá? Então isso aqui contra o histórico de como essa falha ocorreu, tá? Se houver energia necessária e essas trincas se propagarem, vai chegar em determinado momento que ela não vai suportar mais a tensão que está sendo aplicada. Por quê? Quando você tem esses platôs, basicamente é a ruptura pontual dos materiais. Tá? Então, se rompeu pontualmente, então eu não tenho mais a propriedade de material de seção diária para poder suportar a tensão. Então, quanto mais vai rompendo, né, quanto mais há ruptura,
menor é a minha área de resistência. Então isso significa que a tensão pontual acaba que fica cada vez maior. Se essa tensão vai ficando cada vez maior, vai chegar em um determinado ponto que ela não suporta mais, o material não suporta mais essa tensão e tem uma falha. Tá? Então, esse terceiro ponto onde há a falha, né, que é o ponto de ruptura, é o terceiro estágio que a gente fala que é o estágio da ruptura. Tá? Que é onde realmente ocasiona a falha. Essa ruptura ela vai ter propriedade tanto de falha frágil, né, quanto de falha dúctil. Né? Tem umas rebarbas aqui na extremidade que vai trazer essa característica, mas na maioria das vezes tem mais propriedade de falha frágil. Tá? Então esses são as três etapas da fadiga, os três estágios. Né? Primeiro, surgimento da trinca. Né? Se houver energia suficiente, vai haver a propagação das trincas. Beleza, se propagou as trincas e continuou com o mesmo nível de tensão, vai chegar em determinado ponto que o material não suporta mais e vai romper. Tá? Aí chega a ruptura. Esses são os três estágios da fadiga. Tá? Os três estágios. O que acontece? Às vezes o primeiro estágio pode ser suprimido. Tá? Quando ele é suprimido? Quando essa trinca não necessariamente ela vai surgir. O próprio processo de fabricação ou algum entalhe ou alguma coisa, existe a inserção da trinca por meio externo, não exclusivamente pela oscilação das cargas. Né? Se você vem aqui e cria um concentrador de tensão ou insere uma trinca inicial aqui, ó, você deixa de ter a necessidade do surgimento da trinca, ela já é imposta. Tá? Alguns casos acontecem assim, aí você tem somente os próximos dois casos, que é a propagação dessas trincas ou não e a ruptura. Ok? Aqui a gente tem alguns tipos de... Então esse é o fenômeno da fadiga, e o que a gente faz para poder... o estudo que a gente faz é para poder evitar que isso aconteça. Tá? Então vamos lá. Alguns tipos de falha por fadiga em função das cargas aplicadas. Né? A gente costuma dizer que o material conversa com você. Tá? Se você pegar a seção transversal do material rompido, você olhar para ela, você sabe qual tipo de... Logicamente, se você tiver um embasamento teórico bom, você consegue analisar qual tipo de falha que ocorreu em função de qual tipo de falha no material em si, se foi falha do material, se foi falha de carregamento, se foi falha de projeto, basicamente pela forma de corte, pela forma da fratura, na realidade, da seção transversal. Aqui a gente tem alguns tipos, tá? Nós temos aqui tensão nominal alta. Se a minha tensão nominal no material é próximo ali da minha tensão de escoamento, tensão de ruptura do material, então a tensão nominal alta, tá? As três características: sem concentração de tensão, concentrador de tensão, com concentrador de tensão médio, tá? Um concentrador considerável, e um concentrador de tensão severo. Tá? Sem concentrador de tensão, a trinca surge, tá? Se propaga. Lembrando que esse tipo de teste aqui é um teste de tensão e tensão-compressão. Basicamente eu estou comprimindo e tracionando o material, né? Somente carga normal. A trinca se propaga e como a tensão é alta, tá? Como a tensão é alta, ela tem o terceiro estágio dele é maior, tá? Por quê? Como a tensão é alta, com pouca seção que você já retira da resistência de material, ele já perde a característica de resistir e já rompe. Né? Porque eu tenho com muita área, eu já tenho grande quantidade de tensão concentrada aqui, devido a ser uma tensão nominal alta. Tá? E assim, com concentrador de tensão, muda a característica das marcas de praia, e com concentrador de tensão severo, muda aqui, porque teve vários pontos de surgimento de trinca. Tá? Se a minha carga nominal for baixa, essa terceira estágio aqui muda. Observa que ele fica menor. Por quê? Eu tenho uma baixa quantidade de carga nominal, correto?
E aí eu consigo resistir mais mesmo com o elemento trincado aqui, ó. A trinca pode estar muito grande, mas o material ainda resiste, tá? E aí com essa resistência aqui só vai romper quando ele tiver bem pouca área mesmo para poder fazer. Isso é característica de baixa tensão nominal, correto? E a mesma coisa acontece aqui com concentrador de tensão moderado e severo, tá ok? Então, e a gente tem aqui, se a gente mudar a seção transversal, se a gente mudar depois o tipo de flexão unidirecional, quando a gente tem um carregamento somente ou de compressão ou de tração, tá? Não, aliás, flexão unidirecional é quando você tem uma flexão somente em uma direção dos eixos. Você tem aqui, você simplesmente vai aplicar uma carga em um sentido, tá? Ele é unidirecional. Em caso de que se ele for bidirecional, eu vou flexionar ele nos dois lados, tá? E aí a característica muda. Então, existem vários tipos de forma de analisar. O Shigley traz bacana isso daqui. Quem tiver mais interesse, dá uma olhada lá no comportamento do material em função da carga, né? E como que a face de fadiga vai se mostrar em função do tipo de carga aplicada. Inclusive direção de rotação eu consigo ter e vários outros elementos. Deixa eu só chegar isso aqui para cá. Nós temos aqui alguns elementos falhados por fadiga, tá? Isso aqui é um frame, né? Um chassi. Esse chassi, nesse ponto aqui, ele tem um ponto de lubrificação. Se a gente olhar aqui, ó, um furinho de lubrificação, onde a partir desse furo de lubrificação criou-se várias iniciações de trinca aqui, ó, tá vendo? Então essa trinca se propagou, a gente observa aqui o campo, e a terceira parte aqui é onde houve a fratura, tá? Então deixa eu mudar aqui, essa parte aqui onde já teve a fratura frágil, correto? Propagação aqui, ó, fratura frágil. Eu estou colocando pela intensidade da cor, mas se a gente tiver um microscópio e conseguir analisar, a gente consegue saber exatamente onde foi o ponto de ruptura, correto? Qual que é a solução? Mudar a posição do ponto de lubrificação para um local onde tem menos característica de tensão. Deixa eu chegar esse aqui para cima, que a gente tem um exemplo aqui bacana para baixo também. Vamos lá, esse aqui também é um exemplo, ó. A gente tem aqui, isso aqui é um rasgo de chaveta, tá? Nesse caso aqui vinha uma chavetinha aqui em cima. E aí esse rasgo de chaveta, observem que não tem o ponto A, só o C. O A porque ele foi uma trinca imposta, tá? Então a trinca já existia no material quando ele iniciou o trabalho. Iniciou o trabalho mesmo, né? Começou a trabalhar. Então aí eu tenho aqui a parte de propagação, né? Essa imagem não está dando para ver claramente igual as outras. E aí a gente consegue identificar que era uma carga moderada. Por quê? O ponto de ruptura dele aqui, ó, a área é bem pequena. Se a área é bem pequena, então quer dizer que a carga era baixa. Se a gente observar, isso aqui era um eixo de direção, ó, tá? Um eixo de direção não tem tanta carga aplicada com relação ao seu material, beleza? Esse outro aqui também é uma característica de falha com baixa carga. Primeiro ponto, primeiro estágio, nesse caso já tinha sido imposto, então começa do B, propagação, até chegar no ponto de falha aqui nesse lado direito, tá? Esse daqui é uma biela, tá? Essa biela foi sujeita, ela teve uma falha de fabricação aqui, tá? Teve uma rebarba aqui que gerou um concentrador de tensão. Esse concentrador de tensão gerou e existia energia suficiente para se propagar essa trinca. Ele se propagou. Nesse caso, a gente observa uma alta tensão nominal, porque a área aqui de propagação é menor, né? Ou é baixa relativa à área de ruptura frágil aqui, ó. Então, isso aqui tem a ruptura frágil e aqui a área de propagação. Então, uma carga alta, a gente sabe que esse tipo de elemento trabalha com a carga nominal alta. E por último aqui, nesses exemplos nossos, falha de fabricação, tá? Encruamento, e aí a propagação, depois da propagação, a falha nesse ponto, ok? Esse aqui era um pistão, tá? Que trabalhava com a carga nominal geralmente alta, porque a gente vê aqui que tem
uma grande área aí de fratura, correto? Só que ele acontecer ao contrário. A fadiga, só ressaltando, ela acontece, na maioria dos casos, da extremidade para dentro, porque a extremidade é onde a gente se tem os maiores níveis de tensão. A não ser que haja uma falha imposta por processo de fabricação ou, se não, por questões geométricas, tá? Mas na maioria dos casos é extremidade para o centro. Beleza? Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente faz alguns cálculos já começando a base teórica de fadiga. Basicamente isso aqui é a parte teórica, né, mostrando como que é a parte desde o início, a ação da trinca, até a propagação e a falha. Beleza?